Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. A hora. As notícias com Matilde Malva Sabino. Boa noite. Começamos com o caso Pinum Viva. O Primeiro-Ministro espera que o despacho da averiguação preventiva aconteça o mais rápido que for possível. Luís Montenegro sublinha que desde a primeira hora desejou que fosse um processo rápido, diz que está tranquilo e vai aguardar o momento. São as declarações do chefe do Governo esta noite aos jornalistas, depois do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, ter mostrado confiança de que o despacho da averiguação preventiva a Montenegro poderia estar concluído antes do Natal. O Primeiro-Ministro também falou sobre a crise na saúde em Portugal, à margem da COP30, que se realiza no Brasil. Luís Montenegro colocou um desafio a quem duvida da satisfação dos utentes com o Serviço Nacional de Saúde. Eu convido quem quer que seja político, seja, enfim, um interveniente público, seja até um jornalista, a poder ir a um hospital ou a um centro de saúde e falar com 100 pessoas. Que se dirigem para lá todos os dias para poderem ser tratadas, para poderem ter a sua consulta, a sua cirurgia, etc. E nós vamos verificar que a grande maioria, a quase totalidade das pessoas saem muito satisfeitas e reconhecidas pelo esforço do sistema, do serviço e também dos profissionais. Luís Montenegro mostra-se incomodado com os partos que têm ocorrido em ambulâncias e na via pública. Refere que aguarda um levantamento que pediu para compreender o que levou a estas circunstâncias. Para o Primeiro-Ministro, o problema pode nem ter a ver com a falta de resposta do SNS. O Sindicato Independente dos Médicos pede que o Ministério, liderado por Ana Paula Martins, se sente à mesa com as estruturas que representam os profissionais. Em causa o caos nas urgências no Hospital Amadora Sintra. Há dezenas de médicos que falam numa situação insustentável no Hospital Amadora Sintra, com as urgências em risco de não responder de forma adequada aos utentes. Quer por causa das dificuldades em cumprir as escalas, quer por causa dos elevados tempos de espera. A falta de condições para prestar um serviço adequado está a levar médicos a pedir escusa de responsabilidades. Para Tânia Russo, dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, é tempo de ouvir os profissionais. Isto espelha a realidade que existe também noutras unidades hospitalares e que reflete precisamente a necessidade de que o Governo se sente à mesa com a FNAM, que ouça os sindicatos, que ouçam os constantes apelos dos médicos para que seja adotada medidas e uma política que permitam a fixação dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. No último fim de semana, o tempo de espera na urgência do Amadora Sintra ultrapassou as 24 horas. A Ministra da Saúde foi questionada sobre esta situação em Lisboa esta tarde de sexta-feira, mas recusou responder aos jornalistas. Falamos ainda de James Watson, o cientista que descobriu a estrutura do ADN, morreu aos 97 anos. Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimau, fala num contributo notável para o futuro da ciência. O geneticista morreu esta quinta-feira em Nova Iorque. A notícia foi divulgada já esta sexta-feira pelo Washington Post. Mapeou os mais de 20 mil genes encontrados nos cromossomas humanos, o que lhe valeu o Prémio Nobel da Medicina em 1962, em conjunto com Francis Crick e Maurice Wilkins. Em Portugal, foi o primeiro presidente do Conselho Científico da Fundação Champalimau. A Rádio Observador, Leonor Beleza, presidente da Fundação, considera que James Watson deixou contributos decisivos para a medicina. Deixou o legado do que é a ciência, daquilo que podemos esperar na ciência, que é a revelação das grandes fatores muito importantes no caso dele, para o conhecimento do corpo humano e de como é que o corpo funciona, e isso é absolutamente decisivo para a ciência e para a medicina que hoje se fazem e que continuam à procura de muitas outras coisas que ainda não se sabem.
Leonor Beleza, em declarações à Rádio Observador, diz que a Fundação Champalimau vai estar sempre em dívida com James Watson pelos contributos prestados à comunidade científica. Mudamos agora de tema. Há uma polémica na Câmara de Sintra. A líder da Iniciativa Liberal retirou a confiança à vereadora do partido no Conselho. Para obter uma maioria governativa na Câmara, o novo presidente Marco Almeida, da coligação PSD, Iniciativa Liberal e PAN, convidou a Anabela Macedo e a Ricardo Aragão Pinto, do Chega, para integrar o Executivo. Apesar das linhas vermelhas da Iniciativa Liberal ao Chega, a candidata liberal Eunice Baeta aceitou permanecer no Executivo Municipal e, por isso, perdeu a confiança política de Mariana Leitão. Em entrevista à SIC Notícias esta noite de sexta-feira, a presidente da IEL reitera que o partido não aceita acordos nem coligações com o Chega. Nós sempre estabelecemos que com o Chega não iríamos partilhar um executivo, nem viabilizar, nem branquear um partido que, no fundo, faz a apologia ao Salazar, à ditadura. Isto viola completamente os nossos princípios. Mariana Leitão sublinha que se aliou inicialmente ao PSD em Sintra para ser força de oposição ao Chega. Para a líder liberal, o PSD traiu-se a si próprio. Quem mudou de posição foi o PSD, que depois de ter defendido amplamente, e Luís Montenegro o faz sistematicamente do não é não, à primeira oportunidade que tem, à primeira conveniência que lhe é apresentada, volta atrás e, afinal, já aqui, nesta exceção, já não é um não é não. As críticas de Mariana Leitão ao PSD de Sintra em entrevista esta noite de sexta-feira à SIC Notícias. António Filipe recusa desistir da candidatura a Belém para que António José Seguro consiga chegar à segunda volta. E por isso sugere que, se é para desistir em favor de um candidato à esquerda, é nele que os outros concorrentes têm de pensar. Eu não sou o candidato que estou politicamente mais próximo do Dr. José Seguro. Se querem favorecer a candidatura do Dr. José Seguro, apelo à distância de quem está mais próximo politicamente, que é o Dr. Marcos Mendes ou o Almirante Gouveia Melo, porque eu estou mais distante politicamente do Dr. José Seguro do que eles. Se a ideia é convergir no candidato de esquerda, eu estou aqui. No plano internacional, António Filipe explica que, enquanto Presidente da República faria pressão para uma solução diferente para a guerra na Ucrânia, passaria por menos apoio militar e financeiro e mais pragmatismo. Num conflito aberto entre a Ucrânia e a Federação Russa, há haver capitulação do lado da Ucrânia. Mas isto é uma evidência que já toda a gente sabe. Portanto, é preciso que a guerra acabe quanto antes à mesa de negociações. Quem vai chegar a um acordo final não sou eu. Quem vai chegar ao acordo final são as autoridades da Federação Russa e da Ucrânia, com a mediação internacional que for possível encontrar. Eu acho que Portugal devia esforçar-se por uma mediação e não pela ideia absolutamente irrealista de que há de haver uma capitulação militar para poder uma guerra, quando se sabe, obviamente, que essa capitulação é de um dos lados. O candidato presidencial António Filipe, esta noite de sexta-feira, em entrevista à RTP Notícias, avisa também que, se for eleito, vai agir para impedir alterações laborais aprovadas no Parlamento, mesmo não havendo inconstitucionalidade. Na atualidade internacional, está aceite. Vítor Orbán conseguiu que os Estados Unidos aceitem que a Hungria fique isenta de cumprir as sanções contra a Rússia, em causa o fornecimento de gás e petróleo. A Hungria recebeu isenções gerais e por tempo indeterminado das sanções norte-americanas sobre duas grandes petrolíferas russas, uma notícia avançada pelo primeiro-ministro húngaro depois de uma reunião em Washington com Donald Trump. A Hungria vai ter os preços de energia mais baixos, é o que diz o governante. O presidente norte-americano concordou que Budapeste tem condições especiais. É muito difícil para eles obter petróleo e gás de outras zonas. Como sabem, eles não têm a vantagem de ter mar. É um país grande, mas não tem costa. Muitos outros países europeus compram petróleo e gás à Rússia. E já o fazem há anos. Por isso, qual é o problema? Em contrapartida, Vítor Orbán vai ter de exercer influência sobre Vladimir Putin para que o presidente russo negocie a paz na Ucrânia. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa à 1h30. Até já. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não?
Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.